foi colocado para o banco de reservas, aceitou ser suplente de Carlos Eduardo. Esse foi o primeiro erro dele. Não era para ele ter aceitado ser suplente, era para ter dito, tudo bem, vocês querem Carlos Eduardo, ok, não tem problema, eu vou apoiar Carlos Eduardo, vou para a rua apoiando Carlos Eduardo, mas não vou para ser suplente. Ali mostrou que não era questão dele ceder para ser de time, era uma questão que o valor dele era menor. E aí é alçado, cai para baixo, é alçado por um desejo do presidente da República, já que ele foi indicação do presidente da República, Lula, e não foi do PT do Rio Grande do Norte, que já demonstrava por ele não ter essa atenção toda. E Jean Paul, ele não permaneceu na Petrobras, na presidência, na minha visão, não foi porque o Alexandre Silveira queimava ele dia sim, dia não, não. O Alexandre Silveira queimava ele 24 horas por dia. Mas o Jean Paul, ele caiu da Petrobras porque ele se achou maior do que ele era. Se ele foi indicado por Lula para a presidência da Petrobras, era todo dia para ele dizer assim: Lula, como é que você quer que eu faça aqui agora? Lula, como é que você quer que eu faça aqui e ali? E não Lula ser informado por coisas que aconteceram pela imprensa. Ele era indicação de Lula, indicação política, tem que dar satisfação política. E Jean Paul, na minha visão, ele perdeu o time. Bom, caiu, queimado, fritado por Rui Costa e por Alexandre Silveira. E aí vem o pior. Depois se cai a segunda ou terceira entrevista, que diz que o Alexandre Silveira vaza a conversa, é cagueta, frita todo mundo. Ele, enfim, ele chutou o pau da barraca e ainda disse no UOL que não encerrou a carreira política dele, que pode ser candidato ainda ao Senado. Não vejo como. Jean Paul não tem mais espaço no PT. Não tem espaço no PT. Jean Paul só vai ter algum espaço se for da conveniência de algum grupo político de centro-esquerda aqui do Rio Grande do Norte. Tipo assim, ninguém topou, chama Jean Paul. Pronto, só nessa condição. Não vejo outra forma de ser isso. Por causa de QBA, na minha visão, não porque ele foi traído ou porque ele foi queimado, o que é verdade, mas pelo posicionamento de Jean Paul. Achar que é capaz, achar que tem conhecimento é uma coisa. Você toda hora fazer questão de demonstrar isso, ou de desfazer de pessoas mostrando, mesmo sem querer, que é mais preparado, mais capacitado e que merece mais do que outras pessoas, isso não dá certo publicamente. Salto alto nele talvez tenha atrapalhado bastante, tenha colocado ele nessa situação. E coincide hoje até com a matéria que eu li no blog do BG mesmo, falando sobre a questão das nomeações, né? Aliados do governo Lula, tá lá no blog do BG, você pode procurar. Aliados do governo Lula ocupa conselhos estatais sem formações específicas. Resumindo a matéria, que Lula coloca lá quem ele quer, independentemente se tem preparo ou não. Uma dessas situações, a matéria até fala da esposa de Haddad, né? Que é conselheira da Dataprev, estatal responsável por armazenar e processamento de dados de benefícios sociais. Ela é como esposa do ministro da Fazenda, tem um cargo de conselho que rende até 4 mil por mês, e a formação dela é odontologia. Só estou juntando uma coisa que saiu junto com outra nesse mesmo dia. Entre a parte lá, ele disse que Lula é um líder mundial, ele mete o pau no PT, no governo, mas tenta salvar Lula. Aí diz que Lula é um líder mundial e que Lula se preocupa com as coisas macros. E a galera pega as coisas micros para estar puxando o tapete do governo em cima dos seus interesses pessoais. E faz isso claramente em relação ao Alexandre Silveira, né? Que frita todo mundo. E diz que não pode haver intervenção alguma na Petrobras, mas ela mesmo titubeou quando estava na presidência em relação a essa postura. Diz que é uma empresa de capital aberto e que não pode ter ingerências. Concluiu, Suzy? Não, ia falar disso, né? De trazer para essa fala do Jean, porque a única coisa que ele é bom preparo tem. A gente viu que ele fez aqui na energia eólica do estado do Rio Grande do Norte, energias renováveis e tal. Preparo ele tem. Talvez ele estivesse no lugar certo lá na Petrobras, mas talvez ele não tenha tido a postura esperada, né? Não teria bajulado como deveria. E, independentemente disso, tem uma coisa que é contra o Jean: a gente não sabe o ativo político dele. Jean não tem voto. Não, você não sabe se ele se elege vereador, você não sabe qual o poder que ele tem, qual é a base dele. Não existe uma base eleitoral para Jean. Então, aí, nessa demanda, ele sai perdendo. Isso, Suzy, eu acho que o ponto de partida da discussão sobre Jean Paul Prats pleitear disputa política é o fato de que ele foi testado uma vez, quando disputou a prefeitura do Natal
numa disputa que claramente era uma disputa muito difícil. E só pra né? Ele teve 15%, que são os 15% que qualquer candidato do PT, sem uma grande expressão, teria. A gente viu que Natália, que tem um perfil distinto, ela conseguiu aí ultrapassar Carlos Eduardo e disputar um segundo turno, que foi um segundo turno relativamente apertado, com Paulinho Freire, com um bloco de vereadores apoiando ele, e ela foi para a disputa até o fim. Então, eu acho que o grande cerne da discussão, e aí sem nenhum trocadilho infame com a instituição que o próprio Jean representa, o próprio cerne da discussão está nessa questão dos votos, e Bruno toca num ponto que é importante também, na questão da postura. Jean Paul, na minha opinião, ele é um dos políticos mais qualificados dos quadros do Rio Grande do Norte. Eu falo em qualificação técnica. É um cara que está em condição de discutir qualquer assunto relacionado a energias, e eu falo energias de forma geral, de petróleo e energias renováveis. Ele está apto a discutir qualquer tema como esse em qualquer lugar do mundo, tanto que ele tem participado de vários eventos desse tipo ao longo das últimas semanas. Mas, no campo político, ele tem tido dificuldade em encontrar o timing da crítica. Quando ele sai da Petrobras, ele tenta fazer uma crítica pontual, mas aqui, quando determinadas situações foram decididas pelo PT, ele fez críticas diretas ao PT. Ele exalta a questão do time, mas tem dificuldade em discutir e ser time. Então, essa dificuldade no trânsito e no diálogo, ele abdicou em alguns momentos, sim. Mas justamente pelo fato de ele não ser um cara testado, de fato, em voto. Quando ele tiver essa carga político-eleitoral dele, ele vai ter condição de brigar e de tentar ter um lugar decisório na mesa. Enquanto isso não acontecer, ele vai ter dificuldade em fazer valer a intenção dele. E até lá, quem tem voto, quem é líder político, como Fátima, Mineiro, Natália, dentre outros, dentro do PT, é quem vai decidir o que vai acontecer.